Olá, 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 olá. Simbora. Bora que o tempo muge. Colocar uma rádio, o aviso do canal e vamos tirar o fundo. Ei, aí. Tudo mapeadinho, né? Estamos aqui com o mini índice a 10 mil ticks. Mas assim, não é isso que a gente quer ver, né, cara? A gente quer ver efetivamente o que aconteceu. Então, apenas para entendermos como funciona toda essa história, vou botar meu jabazinho aqui. Ticks refletem padrões que se repetem o tempo inteiro e principalmente o volume financeiro, jamais direção. Então, nos ticks a gente vai buscar as entradas. Se a gente quiser saber, por exemplo, a direção de mercado, aí a gente tem que ver em minutos mesmo. Se quiser um tempo mais rápido, 12 minutos. Se quiser um tempo maior e mais confiável, 60 minutos, com certeza. Então, o que eu posso dizer para vocês é que podemos só prestigiar meu canal aqui, porque eu sou desses. Prestigio o meu canal, sim. Curto. Sou meu maior fã. Tá aqui. Show. Vamos embora. Tamo on, então. E aí, meus amigos? A gente mapeia. A gente tem aqui Noob Purista, mas vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos. Temos um problema térmico. Perdemos conexão com tudo. Voltamos? Not yet. Bom, perdemos tudo. Tá, acho que voltamos. Será que voltamos? Dá uma olhada. Acho que voltamos. Tamo on? Bom, então, a gente precisa prestar atenção, cara, nesses caras aqui, ó. Esses caras aqui são muito importantes. Esses caras aqui compõem o suco do mini índice. Pegaram a visão? O que compõe, né, o suco do mini índice? Bom, bancos, Petro, Vale e juros futuros. São esses caras aí que compõem o mini índice. E aqui, abaixo desta informação, nós temos... Bom, primeiro aqui, a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa que já não nos dá certa garantia, entendeu? Tá vendo? Nós temos bancos caindo, Petro e Vale subindo. O que a gente tem nesse ponto? Indecisão, cara. Não tá um ponto legal pra gente operar. Nós aproveitamos a oportunidade que deu. Eu realmente coleto os movimentos direcionais rápidos com volume financeiro entrando. Esse é o meu objetivo. Então eu não tenho o objetivo de dar uma pedrada, não agora. Eu vou aprimorando o setup até um ponto em que sim, vou começar a fazer os movimentos mais longos, mas por enquanto eu quero entrar na operação e sair muito rápido para não ficar com o meu capital exposto. Então aqui nos indica, nos 60 minutos, que nós temos um grande problema, né? Ele não tem direção, esse cara. Capite? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Nós temos, como eu tinha falado anteriormente, dois gaps, né? Nós temos este gap aqui em cima. Então esse aqui, um gap antigo. E esse aqui é o gap novo. Do jeito que esse mercado está se portando, por exemplo, ontem o suco do mini índice falava em compra eterna. Era banco subindo, era Petro e Vale subindo. E ele vendeu o dia inteiro. Depois, quando ele fez uma pedrada de alta, eu consegui coletar para poder sair do prejuízo. E depois vendi de novo, aí sim, com sentido de mercado, bem tarde, quase 4:30 da tarde. Coletei 500 pontos e consegui sair num lucro, né? Mas foi assim, foi suado, foi difícil. Foi uma das poucas vezes que eu vi o índice tá com o suco do mini índice totalmente direcional e andou ao contrário. Fato é que uma coisa eu aprendi também, foi mais um dia de aprendizado, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá difícil. Sim. Fato é que tem que prestar atenção nos candles, cara, também.
Não só na forma como ele tá operando, entendeu? Os candles são importantes, cara. Esses candles do dia aqui são importantes, cara. Pra dar um sentido legal. Pode ser que Vale tá meio torto, tá vendo? Vale tá indecisa. Petro tá subindo. O resto tá capotando, meu amigo. E o Bradescão é violento. Bradescão e o YouTube, Itaú, esses caras são pesados. Então, o sentido de mercado, a gente identifica que, cara, ele é comprador. Inclusive aqui, ó, ele acabou nesse momento. Nesse momento não, um pouco antes, né? Mas ele quebrou a estrutura. Então, ele mudou a característica do preço para passar a ser comprador novamente e quebrou a estrutura. Então, deu sentido de mercado para o alto. O problema é que o suco do Menindez fala que está meio para baixo e para cima. Torto. Então, o que a gente faz nesses dias? A gente protege nosso capital, a gente fica líquido. A gente não faz nada. Fica tranquilo. Vamos para os estudos. A gente vê um tempo gráfico mais rápido, onde os padrões se repetem. Então, olha só. Vou mostrar para vocês a minha operação. A minha operação foi muito simples. Ó. Eu operei aqui, ó. Eu operei nessa virada, próximo da VWAP. Eu peguei a venda, que não durou 2 minutos. Não, durou 7 minutos. E a compra durou 2 minutos. Tu vê que o sentido de mercado estava bom para comprar. Em cima da VWAP. E por que você comprou aí e vendeu aí, né? Bom, porque a gente opera baseado nos conceitos de choque BOS. Então, aqui foi a última quebra de estrutura, onde é que estava a mudança da característica do preço ou o último pivô validado. Ali, ele quebrou. Eu vou entrar aqui a moda louca enquanto ele está caindo, próximo das 10 horas? Não. Eu vou esperar a quebra efetiva da estrutura, porque aí indica que o preço virou. Então, ele muda a característica do preço e depois ele quebra a estrutura. E a gente toma posição nesse ponto. Era próximo das 10 horas, foi muito arriscado. Ele veio aqui, fez um pullback, caiu, fechei. E o que ele fez na sequência? Qual é o último pivô validado, pessoal, desse capote? Isso mesmo, aqui é o choque. E o que ele fez na sequência? Ops. O que ele fez na sequência? Foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá, voltou. O que ele fez? Mudou a característica do preço para passar a ser comprador. Eu vou entrar moda louco? Não, eu vou entrar na quebra da estrutura efetiva. Eu entrei na quebra da estrutura efetiva. Fiz um candle de trailing. Quando ele voltou ali, eu fechou minha operação. E foi isso que eu fiz por esses 2 movimentos. Aqui poderia ter segurado mais? Poderia, mas ontem eu segurei, meu amigo, no rompimento do topo. Ele não chegou no rompimento do topo, foi para baixo, voltou, foi para baixo, voltou, foi para baixo e me fudeu, me deu um loss. A primeira operação foi um loss, quase 4 horas de operação. Então eu não arrisquei, botei no bolso. Se foi mais alto, show! Dava para segurar mais? Dava. Entregou 1.000 pontos e eu coletei 275? É a vida. É a vida. É a vida. A gente tem escolhas. Capite? Eu faço aqui num dos meus layouts, eu mapeio todas as entradas. Se eu botar aqui, ó, 25 mil ticks para ficar mais claro. Eu mapeio todas as minhas entradas, tá vendo? Ó? Todas elas estão aqui, ó. Desde a abertura, ó. Todas elas. Dá uma olhada. Ali, ó. Todas elas. Mapeio elas todas. Fico observando, tá vendo? Tá vendo onde foi a quebra da estrutura para testar a VWAP? Viu que beleza? Ele tentou mudar a característica do preço e capotou. E passou para baixo da VWAP. E aí o suco do mini índice nos conta a história de que ele tá torto, mas os bancos estão mandando na história. Os bancos estão aí, ó. Com menos 1%, Santander,
Menos 0,92 o Banco do Brasil. Itaú menos 1,37. Bradesco 1,11. A Petro tá segurando a história com 3 positivo, 3,14. A Vale tá querendo capotar junto, tá com 0,16, 0,18. Sabe? Indecisão, a gente fica de fora. Dá pra pegar isso aqui? Dá, mas tem risco, cara. Tem risco. Tem volume financeiro hoje. Ontem não tinha. Ontem eu fiquei, 4 horas numa operação. O negócio foi assim, desgastante. Me entregou 400 pontos, voltou 500 pontos, me entregou mais 390 pontos, voltou mais 500 pontos, me entregou mais 370 pontos. Nenhuma das vezes eu saí com dinheiro no bolso. Nenhuma das vezes. Eu deixei meu stop lá em 600 pontos. O que ele fez na terceira vez, meu amigo? Stop. Sem arrego. E aí eu tive que sentar nas minhas mãos e esperar um movimento de alta. Pra tentar pegar uma volta. Porque o suco do mini índice falava que era compra. Então isso aqui de nada nos dá direção. De nada nos dá direção. A gente não tem interesse disso. A gente tem interesse em ir buscando esses pontos aqui, ó. Principalmente próximo da VWAP, onde eu fiz o movimento. Afastou da VWAP? Pega o movimento. Rompeu o topo? Pega o movimento, vai fechando. Eu não quis arriscar. Ontem eu me fudi nessa. 4 horas, olha, tem que ter estômago pra ficar 4 horas numa operação. Tá aí, ó, tá entregando, ó. Vai lá, o que ele fez? Tentou lá mudar a característica do preço, quebrou a estrutura de novo. Onde é o próximo pivô validado desse cara aqui? Aqui embaixo. E aí a gente tem os estudos aqui, ó. E eu tinha estudado ontem sobre isso. Sobre essa rotação aqui, ó. Tá vendo? Eu queria essa rotação ontem, eu fiquei esperando por ela. Ele foi lá e, puf, me deu um loss. Era um range. É um range. É um range. Eterno de uma mente sem lembranças. O que ele andou para baixo, aqui, geralmente ele anda proporcional para cima. Aqui. E ele andou. E foi mais. E o que ele fez na sequência? Voltou. O que a gente quer desse movimento agora? A gente não quer que ele volte para dentro do range, porque o range é o magnético, né? O range é magnético. O preço é atraído para ali. A gente não quer que ele cruze. O que a gente tem de interesse é ele faz esse movimento, lá no alto, faz uma perna, as 2 pernas um pouquinho mais e não entra nele e vai para cima. É isso que a gente quer. É o breakout. O grande problema dessa história, tem um gap sangrando. Um gap sangrando. Ele foi aberto de ontem. E é um gap legal, parrudo. Vamos ver quanto que é esse gap que eu nem vi. Um gap aí de 1.300 pontos. Ele pode tentar buscar esse gap para depois tentar um ataque. E aí tudo que a gente vai fazer, cara, é mapear essas entradas. Tá vendo? Ele cruza. Beleza, não tem problema. Vamos ver até onde ele vai. A gente já tem um padrão agora estipulado aqui, ó. Do quanto que ele andou para cima. Ou seja, ele aumentou esse pêndulo aqui, né? Só que esse cara a longo prazo é comprador, então a gente não pode confiar muito que ele vai fazer uma rotação fantástica disso aqui. Mas ele pode fazer. E aí a gente mapeia. Que ele foi para cima, ele pode ir agora para baixo. Se ele cruzar o range com muita voracidade. Então a gente tem 2 oportunidades aqui para vislumbrar. A primeira é: ele vai fazer um breakout, ele vai tornar essa região aqui uma região de suporte. Entendeu? Ele vai tornar essa região suporte em cima do range. Isso é o famoso breakout, que é o Joseph James. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando de choque, BOS, na minha página principal tem o Aprenda Fundamental. Dá uma olhada lá, aprende, vê o que tá acontecendo. Então isso aqui pode ser um provável suporte. E eu alio os conceitos de choque e BOS com os setups de Joseph James. Então, se você der uma olhada aqui, todas as entradas têm algum setup de Joseph James. Por exemplo, aqui, ó,
Ele abre, fica acima da média de 21. Aqui tem uma trépia, tá vendo? Faz um movimento alto, pra cima, vem pra baixo. Isso aqui é uma trap. Toca reto. Aí mais baixo ainda. Outra trap maior ainda. Tomada de posição acima da média de 21 com um candle parrudo. Pode ser esse onde eu entrei. Onde eu saí, se você estiver seguro. E aí ele toca reto. Faz um pullback. Nós temos aqui pullback só. Pullback. Com a entrada aqui. Setup de pullback. Toca ele reto. E aí agora que a gente está esperando, 2 pernas de pullback proporcionais. Mais ou menos isso aqui, ó. Um pouquinho mais como ele está fazendo. Aí ele não pode entrar nesse range aqui. Se ele entrar nesse range aqui, ele nos fode a vida. Ele vai cruzar o range. Porque ele foi para cima, ele vai para baixo, proporcional. E aí a gente tem que buscar por vendas nessa região aqui e por compras lá abaixo lá. Aqui no range não é legal operar. Ou opera antes de entrar, eu não recomendo, mesmo com o suco do mini índice dizendo que os bancos estão capotando e a Vale está querendo capotar, eu não recomendo. Eu recomendo próximo da VWAP, então a entrada teria que ser aqui, ó. Mas agora tua operação está protegida, tu já está no 0 a 0, tu não tem como perder mais. Ele muda a característica do preço, quebra a estrutura aqui, pode fazer uma entrada aqui, uma entrada aqui, e tu já está no 0 a 0. Realizou a parcial e está no 0 a 0. Dá para fazer two candle trailing? Dá, pode botar aqui, ó. E espera o mercado andar. Se ele quiser cruzar o range, vai fazendo two candle trailing. Quando ele perder esse fundo aqui, 2 candles. Essa é a técnica. Índice é isso. É o que a gente está esperando. Pode romper o topo, criar um suporte nessa regiãozinha aqui, bem definidinha. Ou ele pode fazer a rotação. Tem que ficar de olho nele. Na real mesmo, ele é comprador, né? Tudo que ele tá fazendo é realizar. Vamos por 60 minutos e vamos dar uma olhada no mini dólar. Olha lá o mini dólar. Que delícia. Se a gente for no diário aqui, ó. Voltou pra dentro do range, né? Do canal, né? Esse aqui é um canal de 2025, meu amigo. Ele não se liberta dele. Tentou um ataque. Tentou outro ataque, tá vendo? Ele tá tentando escapar, fazendo o mesmo movimento daqui, tá vendo? Muito parecido, ó. Similar, né? Quanto mais alto ele vier, melhor para nós. Quanto mais alto ele tenta fechar esse gap, tentar romper esse topo, ele capota e volta pro canal de baixo de novo. Só que é um grande canal de baixo. Ele não consegue escapar. Não tem jeito dele escapar. Olha a média de 200 onde está, dizendo que ele é vendedor. Mas aí é aquilo, aí tu baixa para 60 minutos, a história já tá meio diferente, né? Olha onde tá a média de 200. Cruzando a média de 21. Perigoso, né? Mas fez um movimento. Ontem eu tinha falado ali no postzinho que eu fiz que a gente tinha que observar a quebra dessa estrutura para dar prosseguimento ao movimento. E aí aqui a gente muda tudo, né? A mudança da característica do preço passa a ser aqui, né? E aí a ideia é que ele siga quebrando a estrutura nesse fundo aqui. E esse é o primeiro pullback de respeito do dia, nos 60 minutos. Ele não pode chegar aqui. Se ele chegar aqui, ele muda a característica do preço para tentar um reteste de topo, para tentar o fechamento do gap de ontem. Então, a gente não tem muito interesse que ele siga fazendo um pullback muito longo. Eu vou marcar a mudança da característica do preço aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Tá, 60 minutos é isso, segue vendedor, mas tá tentando escapar do canal, isso não é muito bom. Mas o bom é que a gente tem uma área legal até esse fundo aqui, ó. Legal mesmo. Então a gente tem para jogo, ele começar a voltar daqui, 68 pontos. Interessante, segue vendedor. Vamos para os cenários de estudos aqui, vamos passar para o nosso mini dólar.
Vamos ver onde ele tá, só pra ver uma coisa. Ah, ó, tá querendo fazer aquele pullback naquele range. Cara, na real esse range aqui... Cara, esse range aqui não existe mais. Ele faleceu dia 12 às 12h36. Vou até botar mais, não tem problema. Mais ou menos aqui assim, quando ele faz esse pullback e dispara, já era. Esse cara aqui não existe mais. E aí, uma mapeada. Tem outro range aqui, ó. Tá 5.000. É mais fácil de enxergar os ranges. Aqui, ó. Isso aqui. Ele faz isso aqui, capota. Vamos deixar ele por enquanto. Vamos marcar também esse range aqui. Range aqui um pouquinho maior. Um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu consigo usar um parâmetro. Nota como funciona a rotação de pêndulo. A maioria das vezes, não funciona sempre. Então. Sei, tá muito longo isso aqui. Tá, aí a mudança da característica do preço, para ele voltar a ser comprador, tá nesse ponto aqui. A continuidade da venda tá aqui. Então, aqui. E aí vamos mapear, cara, essa provável rotação de pêndulo. Por enquanto ele tá indo, eu não sei, eu acho que quando ele faz esse movimento aqui, esse cara aqui não existe mais, infelizmente. Ele foi muito baixo. Vamos deixar assim por enquanto. Deixa assim por enquanto. E aqui também é a mesma coisa. Eu faço mapeamento das entradas. Tudo que ele quebrou aqui em 2.000 ticks para ficar mais claro. Esse aqui tem menos volume financeiro. Sim, o dólar tem menos volume financeiro. Bem complexo, ó. Demonstra muito um range, tá vendo? Consegue ver um range bem definido. Por que a gente consegue ver um range bem definido? Por causa da mudança da característica do preço o tempo inteiro. Tá vendo? Inclusive aqui quando ele quebra essa estrutura, a mudança da característica do preço passa a ser aqui é o último pivô validado. E agora a gente tem que ficar de olho na quebra dessa estrutura, porque esse cara pode fazer uma boa compensação. Tá vendo? E aí se quiser mapear, mas tá curto, né? Um rangezinho pequeno. Pode, sei lá, tentar andar proporcional a ele. Mais ou menos nessa região. Curto. Muito curto, tá? O dólar tá meio difícil de operar, cara. O índice também, né, cara? Os dois estão difíceis. Mas o dólar tá complicadinho. Então, sei lá, procuraria por venda nessa região aqui, mas tem que ver se ele vai parar, né? Porque ele cruzou a VWAP, ele tá querendo cruzar a média de 200 com a de 21 dos 60 minutos, né? Lembra? Olha lá. Porque se ele cruza, se mantém aqui, ele vem para cá, ele faz um pullback em cima dela e tenta retestar esse topo e fecha esse gap. A gente não tem interesse disso, então a gente tem que ficar de olho, principalmente na mudança da característica do preço, para ele não mudar a característica do preço para ser um comprador. Num tempo maior, obviamente, né? E aqui nos 2.000 ticks, no mini dólar.
Assim, ó, a primeira vez que ele passa pra cima da VWAP, né? Eu tenho uma técnica também que eu gosto de utilizar, funciona na maioria das vezes, não é sempre. Mas na parte da manhã, ele se afasta da VWAP. Na parte da tarde, ele busca a VWAP. Entendeu? Por isso que é tão difícil operar na tarde. Só que se ele se afasta muito da VWAP, a gente sabe que ele vai tentar buscar ela. Tipo aqui, ó, o mini índice. Ele se afastou muito, viu? E aí agora, nessa parte da tarde, ó, ele se afasta e vai lá e busca ela, né? E aí ele pode ficar nessa funçãozinha aqui, ó. Apesar de estar vindo com muita força, né? Mas eu gosto de operar em 10 mil ticks. Aí eu vejo um movimento direcional violento mesmo. Tá vendo? Aqui, ó, quebrou a estrutura nesse ponto aqui. Onde é que tá a mudança da característica do preço? O último pivô validado aqui. Tá compensando todo o movimento de alta que ele fez. Tá vendo? Ó. Todo o movimento de alta. Deu a pedrada. E volta. Devagarinho. Ele não volta como ele foi, né? E aqui dá até pra medir essa primeira perna. Ele faz o pullback. Perna proporcional. Mais ou menos. Vamos medir ela só pra ver. Pra ver o que acontece. Saindo daqui desse fundo. Até aqui. E cola. Busca o fundo. Tô devendo. Quase foi. O índice faz isso direto, né? Quase vai. Ou ele rompe pra caralho, passa pro alto, vai lá. Peligroso, peligroso. Chegando naquela regiãozinha. Aí tu imagina que tu faz a tua entrada aqui, ó. Ele muda a característica do preço, onde quebra a estrutura, muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura aqui, ó. Tu faz a tua entrada aqui, ó. O teu stop, cara, 600 pontos mais ou menos. 600 pontos deve ficar por aqui. Seria metade da volatilidade dos 60 minutos ou a volatilidade dos 12 que eu uso. E aí 1 para 1, né? Quando ele chega aqui, tu cai fora e bota no 0 a 0. E ele te tira no 0 a 0. Vamos ver se estou certo. 600 e quanto? Vamos fazer direitinho. $670 seria. Vou fazer a entrada aqui. Aqui o stop. Ia realizar aqui, ó. Puxar pro 0 a 0, tu não tá no stop. Continua na operação. Aí ele faz esse movimento. Aí tu vai fazendo two candle trailing. Quando ele passar da VWAP. Ou o dobro da volatilidade. Aqui. E aí tu é estopado aqui. Aí tu sai na volatilidade com 670 pontos. Sai na volatilidade com 670 pontos. E com metade dos contratos. Dois candles de rastreio nos outros 50% do contrato. Sai com 693 pontos. Tá bom, né? Dali, né? Daqui, bota 1.300 pontos no bolso. Esse setup não é legal de operar com um contrato, porque tu vai sair na volatilidade ou próximo da volatilidade e depois ele pode entregar 3, 4 vezes o movimento, sabe? Então, a dica é não operar com um contrato só, tem que ser mais. E é isso. Quem gostou aí dessa aulinha básica,
eu tenho me dedicado a isso há 5 anos, cara. Demorei para entender esses conceitos, demorei para entender a correlação de tics com minutos e por que a gente opera em tics. E hoje eu me sinto muito confortável em operar isso aí. E esse ativo é foda. Quem opera sabe. Mini índice é foda. Mini dólar é foda. E é isso. Quem gostou, por favor, deixe seu like aí, vem, me acompanha nessa incrível aventura, vem comigo. Valeu. Vou nessa. Muito obrigado a todos.